Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações e os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
Vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 36, 20 de junho de 1938. Quem vive no querer divino está em contínua comunicação com Deus. Ressurreição e amor que surge. Como felicita e dá alegria a todos. Como o próprio Jesus se fará guardião vigilante destes escritos, e o interesse será todo seu. Meditado no Kairos, a primeira palestra do domingo, a palestra do Anderson, aqui para fazer uma partilha dessa palestra dele. Estou sob o império do querer divino. Sua potência me eleva até seu centro. Seu amor embalsamando-me, me traz seu ar celestial. Sua luz me purifica, me embeleza, me transforma e me encerra no âmbito do querer divino. Sua luz me purifica, me embeleza, me transforma e me encerra no âmbito do querer divino, de modo que tudo se esquece, porque são tais e tantas as alegrias, as cenas encantadoras do Ente Supremo, que um permanece arrebatado. Ó vontade divina, como amaria que todos te conhecessem, para fazer gozar a todos alegrias tão puras, satisfações tão inefáveis, que só em ti se encontram. Mas enquanto minha mente sentia uma felicidade indescritível, meu amado Jesus, repetindo-me sua breve visita, toda bondade me disse. Então, essa palestra, o tema era essa parte do trecho aqui, né? Quem vive no querer divino está em contínua comunicação com Deus. Aí a Luísa está descrevendo aqui, muito bonito que ela falou. Né? Isso é real mesmo, né? Como a gente... O tema do Kairos, assim, uma das mensagens principais do Kairos é a gente testemunhar que é real, que tudo que Jesus está falando aqui no livro do céu, que tudo que está exposto aqui é real, que a gente vive isso. E a Luísa está aqui falando, né? Está sob o império do querer divino, sua potência me eleva até seu centro, seu amor embalsamando-me, me traz seu ar celestial. Sua luz me purifica, me embeleza, me transforma. A luz da divina vontade é o conhecimento. E é realmente isso que a gente sente. Uma purificação, um embelezamento, uma transformação, que é o que o Anderson falou, né? Na palestra dele, a transformação que aconteceu na vida dele, o testemunho que ele deu, da forma como ele vivia antes e agora como ele vive. Saiu daquela vida de escravidão, né, que ele vivia, como ele falou. E é isso que acontece com todos. Uma transformação de vida incrível. Nossa, parece que a gente... Parece não, a gente morre e ressuscita. Você não se reconhece. É incrível o que acontece. Transformação que acontece, assim, no nosso interior. Me transforma e me encerra no âmbito do querer divino, de modo que tudo se esquece. Tudo se esquece, assim, desapego do mundo, de tudo, de você mesma, e ficar só arrebatado, olhando para essa luz, que é esse conhecimento, que é o que a gente vive todo dia, né, no nosso grupo de estudo. A gente fica arrebatado o dia inteiro com essas luzes, com esse conhecimento, e esquece de tudo. Esquece de tudo. Não que as coisas continuem acontecendo, a vida humana continua, a gente está na Terra, né? Mas nosso interior muda, que é o que... E a gente tem, assim,
exemplos reais, né, que acontecem. Não é só assim, ficar falando uma coisa que lendo um livro e achando bonito o que está escrito aqui, né? A gente não é só a gente ficar aqui achando lindo, nossa, como a Luísa, como essa luz da divina vontade purificou a Luísa, embelezou a Luísa, transformou a vida dela. Não é isso, é a gente ver a transformação na nossa vida e na vida do outro. No nosso grupo a gente vê isso todo dia. Ontem a Keila, né, que é uma das que participam do grupo, e a minha irmã, ela contou uma história assim impressionante do que aconteceu no casamento dela. Meu Deus, né? Depois, se ela quiser partilhar aqui em vídeo, mas foi assim um testemunho de uma transformação no interior dela, em relação a como ela vê o esposo dela. Ela tá tendo uns probleminhas no casamento. E aí Jesus, né, tem instruído ela a desapegar, a ficar mais olhando para essa luz, olhar para essa luz da divina vontade, olhar para Ele, olhar para Jesus e esquecer e deixar, não ficar tão preocupada com a transformação do esposo dela, com a purificação dele, para ela olhar para Jesus e deixar as coisas acontecer, né? E aí ela contando, né, que passou por uma situação bem complicada com ele, e ela ficou numa paz imperturbável, só assistindo. E justamente isso que aconteceu levou ele a refletir. E aí ele muda, porque ele sofreu uma cruz, que aconteceu uma cruz de desapontamento muito grande para ele. E ficou, né, assim, tocado no coração para mudar, para parar de fazer o que ele faz. Não foi que a gente vê assim essa luz transformando a nossa vida, transformando a vida das pessoas que a gente está vendo, estudando junto com a gente. Como a gente viu na palestra do ano, essa transformação que aconteceu na vida dele. Ó vontade divina, como a Maria, que todos te conhecessem, para fazer gozar todas as alegrias tão puras, satisfações tão inefáveis. Então a gente fica assim mesmo. Por isso que a gente faz clarose e partilha o livro do céu, porque a nossa vontade é que todos conheçam essa alegria, que todos vivam essa alegria. Mas a gente pensa mais assim, em Deus ter essa alegria, porque foi para isso que Ele criou o homem, para o homem viver com a vontade divina. Então, para dar essa satisfação para Deus, essa glória para Deus. Por isso que a gente fala, por isso que a gente partilha, para que todos conheçam essas alegrias tão puras, satisfações tão inefáveis, que só em Ti se encontram, só na vontade divina se encontra isso, essa satisfação, essa alegria. Aí Jesus falou para ela: minha filha, minha pequena filha do meu querer, viu como é belo viver no meu querer? É maravilhoso, meu Deus, não tem explicação. É maravilhoso viver na vontade divina. Só fazendo a vontade de Deus. Estamos em contínua comunicação com a criatura. Está em contínua comunicação com a criatura. Lhe preparamos novas alegrias em cada ato que faz, para torná-la sempre mais feliz em nossa morada. E é o que aconteceu, né? Deus comunicando com a criatura, Deus se comunica com a gente diretamente. Ele se comunica através das situações, a gente vê ele se comunicando através das situações que acontecem, como aconteceu com a minha irmã. Como já aconteceu várias vezes, né? Todo dia acontecem situações na nossa vida e a gente só vê Deus. E aí ele fala isso no livro do céu, que ele se comunica diretamente, que ele se comunica através das situações e através da criação. E a criação envolve as criaturas. Então ele se comunica também através de outras pessoas. E no nosso grupo acontece muito isso, porque nós todos estudando o livro do céu, vivendo a vontade divina,
E Deus se comunicando com a gente, ou através do outro, ou diretamente na nossa mente. E nos instruindo. Então, assim, a gente... É maravilhoso, é uma graça muito grande. E aí a minha irmã recebeu essa instrução de Deus, de como ela deve agir no casamento dela com o esposo dela, né? Como ela deve agir, porque ela ficava muito preocupada com ele, com a conversão dele, olhando para ele, sabe assim, olhando para ele, muito olhando para ele, preocupada com ele, com essa preocupação na mente, no interior. Não é que ela não é que a gente não ama o esposo, não, a gente ama, mas é com amor divino. E aí acontece, se ele está numa desordem, com certeza Deus, a gente fica preocupado com isso, mas a gente deixa na mão de Deus, e pode ser que Deus vai usar outra pessoa para fazer essa mudança acontecer no casamento. E foi o que aconteceu com ela. Aí ela ficava pensando que sempre que era Deus, que ela que seria o instrumento de Deus para convencer ele a mudar de vida. E aí Deus falou para ela: não, deixa, né? Deixa. Olha para mim, fica comigo, olhando para mim, mergulhado nessa luz. Mergulhe nessa luz da divina vontade. Fica mergulhada nessa luz. E aí aconteceu que Deus usou outra pessoa. E ela ficou só assistindo. Deus usou outra pessoa para fazer a transformação dele, para falar com ele, para alertar ele, para chamar a atenção dele. E ela ficou assistindo. Então Deus preparou para ela uma nova alegria. E ela ficou super feliz. E a gente junto, né? Porque a gente sabe por que a gente fica tão feliz? Porque a gente vê a divina vontade agindo. É um ato divino o que acontece, é um ato divino. E a gente ama todas as obras de Deus. A gente vê que é uma obra de Deus e ama essa obra de Deus que está acontecendo, que a gente está assistindo junto com a outra pessoa. Estamos em contínua comunicação com a criatura, lhe preparamos novas alegrias em cada ato. E nos pequenos atos, como a Cecília falou ontem, né? Ela estava... Coisas simples, ela trabalhando e Jesus falando na mente dela que ela estava tirando cópias numa impressora, e Jesus falando para ela que tinha uma folha que tinha saído duplicada, tipo assim. Então, é assim. Em cada ato, Jesus prepara novas alegrias. Deus prepara novas alegrias. Ele está em contínua comunicação com a criatura. Não é só falando na nossa mente, no nosso coração. É como ele falou, é diretamente ele falando, se comunicando. Então a gente fica vivendo na vontade divina, a gente fica com a mente muito tranquila, com a cabeça muito vazia, assim. A mente muito tranquila, em paz. Porque é o que ele falou num dos trechos do Kairos, não sei se foi na palestra da Keila. Foi. E a paz é a porta, é o convite para Deus entrar e falar com a criatura. Ele ficou 2 dias sem falar com a Luísa porque ela estava perturbada. Então a gente fica em paz e Deus se comunica, e aí você consegue ouvir Deus se comunicando diretamente no seu coração, ou através das circunstâncias, ou através da criação, que inclui as criaturas. Você está em contínua comunicação com Deus. É isso mesmo. As ações feitas no Fiat estão sempre em ato de fazer-se. Nossa vida renasce continuamente. Nosso amor surge e, formando suas ondas, investe a todos e chama a tudo naquele ato, a fim de que todos o repitam, e ouvimos o eco que todos nos amam e glorificam. As ações feitas no Fiat estão sempre em ato de fazer-se. Nossa vida renasce continuamente.
nosso amor surge e, formando suas ondas, investe a todos e chama a tudo naquele ato, a fim de que todos o repitam, e ouvimos o eco que todos nos amam e glorificam. Os anjos e santos estão todos à expectativa, e com anseio suspiram o ato da criatura feito na divina vontade. Mas sabe por quê? Porque eles recebem dupla glória, a do céu, e a nova glória, alegria e felicidade do ato feito em meu fiat. Por que o ato feito no fiat dá glória, alegria para os anjos, para os bem-aventurados, para todos? Porque é um ato feito por Deus. Não é a criatura que faz, é Deus fazendo um ato através da criatura, com a vontade dele. É a vontade dele agindo numa criatura. Assim como a vontade dele age nele mesmo, a vontade dele agindo numa criatura. E esse ato é alegria e felicidade para todos. Como me agradecem e amam a criatura que lhes duplica os novos contentamentos e alegrias sem fins. Os anjos e os... ele falou que os anjos e santos estão todos à expectativa e com anseio suspiro o ato da criatura feito na divina vontade. Eles agradecem a Deus e amam a criatura que lhes duplica os novos contentamentos e alegrias sem fim. Porque assim, todas as almas foram feitas, todos nós fomos criados para viver com a vontade divina, já aqui na Terra, para já viver o céu na Terra. Esse é o plano original de Deus. É o plano original de Deus. Que todos vivam com a vontade dele, já aqui na Terra. Que não é para... A gente não foi feito, a gente não foi criado para viver aqui na Terra longe de Deus e conhecer Deus só no céu. E ficar aqui pensando ainda assim, bem duvidosos sobre a existência de Deus, sobre o que ele pensa, sobre a pessoa dele. Não, é para a gente conhecer Deus profundamente aqui em vida, na Terra, em vida mortal aqui, em vida, né, enquanto a gente está aqui na Terra ainda, nesse plano aqui, material. Todos. E os santos que estão no céu hoje, que já estão no céu, já passaram para outra vida, já, né, os bem-aventurados do céu. A maioria não viveu isso na Terra. Não. E quem vive na divina vontade, vive em nome de todos, dá a satisfação a Deus por todos. Deus, ele sempre olha para uma alma e vê todas as almas. Como que o Senhor vê todas as almas numa alma? Porque todas, ele criou todas com as mesmas capacidades. Então ele vê se essa alma vive isso, todas, entenderam? Assim, todas têm a capacidade de viver. E se não viveram, os santos não viveram isso, muitos não viveram, não porque não quiseram, mas porque não tinha esse conhecimento na Terra. Não tinha essa. Então a gente não pode. Acho que foi falado isso no Kairos. A gente não pode julgar assim, falar que a Santa Faustina não viveu na divina vontade. Tipo assim, né? Mas ela não viveu, ela viveu o máximo com o conhecimento que ela tinha. Ela mesma falou muito da vontade de Deus. Mas ela fez até onde ela sabia da vontade de Deus. Então, aí a alma que tem esse conhecimento e que vive isso com plena consciência, que lê o livro do céu, que tem esse conhecimento de céu já na Terra, que vive isso, vive em nome de todos. Então dá alegria para eles, porque o que os santos querem
as almas, o que os santos querem, tanto os santos que estão no céu já e os que estão na terra, é a glória de Deus. É que Deus seja glorificado. O santo, ele ama a Deus. Ele só quer a glória de Deus. Quando você ama uma pessoa, você quer só tudo, é para ela. Você não pensa em você. Aí, eles têm essa alegria porque Deus está sendo glorificado. Porque a gente está vivendo o que Deus planejou. O plano dele está se cumprindo. E essa pessoa não viveu isso na Terra porque não tinha esse conhecimento, mas agora você vive em nome dela. Você faz por ela, você faz por Deus o que era para ela ter feito. Faz por todos. Então dá essa alegria, esse contentamento. Então, aí você vê como que é, né? Os santos do céu. Eu fico imaginando os santos que foram canonizados aqui na Terra, que são bem conhecidos aqui na Terra. E aí as pessoas fazem tem muita devoção por eles, né? Faz muita novena, pede muita coisa para eles, ama, faz muita homenagem, ama muito e fala muito deles, né? Tem tem até cidade em nome deles, tem cidade que vive em torno, né, dessa devoção a um santo. Por exemplo, deixa eu ver. Essa devoção que o povo, principalmente, eu sei do Brasil, né? Não conheço outros países. Mas aqui no Brasil, por exemplo, é uma devoção muito grande à Santa Teresinha. E aí a gente pensa que, assim, né? Santa Teresinha fica muito feliz que a gente viva, que com essa devoção toda para ela, né? Com toda essa lembrança dela constante do que ela fez, do que ela escreveu, do que ela deixou. Aí a gente pensa assim, é muito agradável para ela, né? Ter as pessoas com essa devoção a ela. Mas aí Jesus está falando que os santos agradecem a alma que vive na vontade divina. Que é o contrário, que eles agradecem a Deus, né? Por essa alma que vive na vontade dele. Então, você quer agradar Santa Teresinha? Viva na vontade divina, porque é isso que ela quer. Ela e todos os santos querem que você viva na vontade divina. O Padre Pio, nossa, como tem uma devoção por ele. Né? Então, o que ele quer? Se você tivesse a oportunidade de falar com ele, ter um encontro com ele, uma conversa com ele, ele ia te falar, viva na vontade divina. Conheça o livro do céu. Se ele pudesse, se ele te visse assim, se tivesse um contato com ele, falasse com ele, e ele te desse um conselho, ele ia falar, conheça o livro do céu. Vai ficar purificado nessa luz, transformado nessa luz. Conheça mergulhe nesse conhecimento. Viva essa santidade, porque foi para isso que nós fomos criados. Todos nós, inclusive eu, ele ia falar assim. Todos nós fomos criados para viver com essa luz já na Terra. Então viva assim. Um conselho que eu te dou. Vai ler o livro do céu. Ele ia falar isso. E ele ia agradecer e amar você por isso. É amar aqui, ó, como os santos agradecem a Deus e amam a criatura que lhes duplica os novos contentamentos e alegrias sem fim. Porque o Padre Pio ia ver Deus, o Deus que ele vê lá face a face e que ele contempla face a face, ele ia contemplar em você. Ele ia contemplar Deus agindo em você, na sua alma, fazendo os pequenos atos naturais que a criatura faz. Mas é para isso que você foi criado. Ele ia ter essa alegria, ia te amar por isso, porque você faz a vontade de Deus, vive com a vontade, não só faz, vive com a vontade de Deus. Quanto ama a criatura que lhes duplica os novos contentamentos e alegrias sem fim. Quem pode não amar
Quem pode não amar quem vive em meu querer divino, que dá alegria e felicidade a nós, dá alegria e felicidade, que nos dá a grande glória de nos fazer realizar o que queremos nela, que dá felicidade e alegria a todos, e não há bem que dela não desça? Então, o bem que desce, os santos, eles entendem muito bem isso, que tudo bem que acontece na Terra, que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, é fruto desses atos na vontade divina, de quem viveu na Terra, de Jesus, de Maria, de Luísa e dos outros filhos da divina vontade. Tudo que tem na Terra de bom. Tudo, tudo, tudo. Não há bem que dela não desça. Não há bem que não desça dessas criaturas. Lembra da Nossa Senhora? O Verbo se fez carne e habitou entre nós por causa dela vivendo a divina vontade. Por causa dela vivendo a divina vontade, aconteceu a redenção. Por causa da Luísa ter vivido na vontade divina, Jesus teve como depositar esse bem, essa luz. Novamente a gente voltar para esse reino de felicidade. Aí foi uma das coisas que ele falou no Kairos. Por causa dela viver na vontade divina, ou foi... Não lembro se foi no Kairos, mas enfim, é isso. E aí por causa do que a gente faz também, porque se a Luísa recebeu o depósito desse conhecimento, mas se a gente não lê e não divulga, aí vai ficar só nela. Ela não tá aqui mais na Terra. Então também a gente não se sente assim, não é só pensar, é só Luísa, é só... Não. A gente faz parte disso. Se a gente não adianta, não seria, o plano de Deus não aconteceria realmente se, tipo assim, o plano dele mesmo de céu na terra, de transportar o céu para a terra, se ninguém quisesse viver isso, se ninguém quisesse ler o livro, receber essa luz, ser transformado por essa luz. Então, não há bem que dela não desça. Por isso, quem vive nosso querer não está sujeito a desconfiança, a temores. A desconfiança não encontra as portas para entrar nela, porque tudo é seu. Se sente dominadora de tudo, é mais, toma o que quer. Sua vida não é outra coisa que amor e vontade nossa, igualzinho no céu. No céu, a vida deles é só amor e vontade de Deus. A nossa vida aqui na Terra passa a ser desse jeito. Não é outra coisa que amor e vontade de Deus. Não tem desconfiança, temores, a desconfiança não encontra portas para entrar nela, porque tudo é seu. Você não tem dúvida do amor de Deus. Você não fica assim, você não pensa assim, será que vai acontecer comigo quando eu morrer? Eu vou ser salvo? Não existe isso. Não existe esse temor. Deus é seu. Ele é seu. Você é dele e ele é seu pai. Tu tem essa certeza, você vive desse jeito como um filho já em vida. Não é assim uma coisa que vai acontecer depois da morte. Não, nem lembra disso. Você já vive o céu na terra. E viver o céu na terra, uma das coisas que foi explicado. Por que os bem-aventurados... Jesus fala isso no livro do céu. Quem vive no querer divino vive na condição dos bem-aventurados. Na condição dos bem-aventurados. Por que na condição dos bem-aventurados? Eles têm vontade. Continuam com livre-arbítrio. Deus não tira. Quer ver? Eu vou até ler esse trecho que Jesus falou. Isso é muito importante entender isso que ele falou. Que ele falou aqui, né? Quem vive no querer divino, sua vida não é outra coisa que amor e vontade nossa. Tanto que chega a sofrer nossas mesmas loucuras de amor. E se contentaria em dar sua vida por cada um, para nos dar a glória de fazer conhecer nossa vontade. E é isso, a gente faz. É uma loucura de amor
ficar 2 dias, por exemplo, transmitindo, a gente transmitindo, fazendo um Kairos, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, para 20 pessoas, para pouquíssimas pessoas assistir. E a gente não desanimar e não deixar de fazer, e o ano que vem a gente faz de novo. A gente não olha assim, a gente só vê amor e vontade de Deus. Vontade de Deus, o quê? Deus quer que a vontade dele seja conhecida. E aí a gente fala, Senhor, mas só tem 20 pessoas, e ele explica, mas é porque eu quero só isso. Só quem tá aqui é quem realmente quer ouvir e vai entender, e é muita luz que assim, já tá bem avançada, né? Porque a gente já estudou, já tem bastante tempo que a gente tá estudando. E mesmo assim a gente pensa assim, a gente já estudou tanto, já entendeu tanta coisa, mas ainda tem tanto a conhecer, tanto. Todo dia tem luz, nunca acaba. E aí Jesus fala muito que ele guarda esses escritos, né? Porque quem quiser, ele fala, aí ele falou no Kairos, tem 2 tipos de pessoas. Quem conhece esses escritos para poder amar e corresponder e viver isso, ele abre os véus e a pessoa entende. E recebe uma graça muito grande entender esses escritos. Mas quem vem com desconfiança para investigar fica confundido. Ele fala coisas sérias de quem chega perto desses escritos com desconfiança e duvida. Então, é muito sério. Então, ele, até protege a pessoa para ela não ofender ele, porque isso aqui é o coração dele se abrindo, é a vida dele sendo falada, a vida dele. Não é só das obras dele que ele está falando. Ele está falando da vida dele, das coisas dele, da vida dele. Ele pensa. Então a gente entra nessa, tanto que chega a sofrer nossas mesmas loucuras de amor. A gente quer igual ele, que a vontade dele seja conhecida, e faz o que ele está pedindo. Dá e se contenta em dar sua vida por cada um para nos dar a glória de fazer conhecer nossa vontade. A gente faz em nome de todos o que todos deviam estar fazendo. Conhecendo o livro do céu, a gente está fazendo em nome de todos, para Deus, para a glória dele. Aí ele fala aqui no livro do céu assim, ó, que quem vive na vontade divina vive na condição dos bem-aventurados. Deixa eu ver se eu acho o trecho. Condição. Tinha um texto. Achar agora. Nada achar agora, né, Senhor? Na condição. Tem muito trecho que ele vai falar dos bem-aventurados, então vai ser difícil achar isso. Mas é isso. Às vezes eu fico tentando lembrar uma palavra-chave para procurar o texto, o trecho que ele falou isso. E quem vive na vontade divina vive na mesma condição dos bem-aventurados, que eles não perderam a liberdade, mas por causa do conhecimento que eles têm de Deus,
fazer a vontade deles. E a gente veio do mesmo jeito. Porque é como, enfim. Bem-aventurados vai. Eu acho que é isso aqui. Viver no divino querer, nunca deixar o seu Criador sozinho e admirar todas as suas obras e dar seus grandes atos, os pequenos atos das criaturas. Minha filha, coragem, não temas, por isso te disse e te fiz ver, como todo o céu está ligado a essa minha vontade que reina em ti. Todo o céu faz a vontade divina, então eles estão ligados com a vontade divina. Eles vivem só vontade divina e amor, não querem outra vontade. Eles não estão ligados com a vontade humana, eles só querem o que Deus quer, é isso. Estão ligados com a vontade divina, a fim de que jamais cedas a tua vontade. Minha filha, coragem, não temas, por isso te disse e te fiz ver, como todo o céu está ligado a essa minha vontade que reina em ti. Jesus estava explicando para ela nesse trecho o mal da vontade humana, que ela estava quer ver? Ela falou aqui, ó, estava pensando entre mim e quase me lamentava como eu amava Jesus, de que algumas vezes age de modo que vem e me faz sofrer na presença do confessor. E por quanto eu faço por resistir e não cair nesse estado de perda dos sentidos e de penas, me é impossível. Ela queria resistir à vontade de Deus. Né? Jesus queria fazer ela sofrer na frente do confessor, na presença dele. E ela resistindo a não cair no estado de perder os sentidos na frente do confessor. Tipo assim, ela tá resistindo. E essa era a vontade de Deus. E ela estava resistindo. E digo a Jesus, meu amor, houve tempo esta noite, há tempo hoje de que venhas e me faças sofrer. Mas agora que está o confessor, deixa-me livre. E depois farás o que quiseres, estarei à tua disposição. Então ela querendo colocar a vontade dela. Não, Jesus, eu não quero sofrer agora que ele está aqui. Eu quero sofrer, eu tenho tanto tempo para eu sofrer, ele vem aqui e fica, sei lá, 1 hora, 2 horas. E o resto do dia, todo dia eu posso ficar sofrendo. O Senhor pode me colocar nesse estado, então não me faz sofrer nessa hora, eu quero essa hora. Então é colocar a sua vontade. Aí ela continua, mas que em vão é dizer, uma força irresistível me surpreende e me põe em um estado como se eu estivesse morrendo. Por isso me lamentava disto com Jesus, ele rogava que não o permitisse. Então ela rogava para Jesus que não fizesse a vontade dele, né? E que não permitisse que ela sofresse, mas era a vontade dele. Aquele exato momento era a vontade dele, então a gente não... Aí ele falou, minha filha, se isto o permito, é pela firmeza do confessor que não cessa de pedir-me que te faça sofrer, sempre com a finalidade de minha glória e de aplacar-me. Era a própria divina vontade usando o confessor para poder rogar a Deus que fizesse ela sofrer para aplacar a justiça. Enquanto ela estava sofrendo, aplacava a justiça divina. Jesus estava sofrendo nela. Não era ela, era Jesus sofrendo nela. Oferecendo reparação em nome de todos. Nela, o sofrimento aplacava a justiça. Se eu não comparecesse, seria desonrado em ti. E farias pôr em dúvida as verdades que te manifestei, tanto sobre minha vontade quanto sobre as virtudes. Olha só, olha que legal Jesus falar isso, porque a gente estava falando sobre virtudes. Sobre as virtudes. Isso no volume 17. Então, realmente, não é só que a gente estava falando, né, discutindo sobre o que o Salvador Tomasino tinha falado no vídeo dele sobre a virtude. Que da forma como ele falou que virtude é algo humano e que na vontade divina não tem um ato de vontade humana.
E que então você vive só com os atributos divinos e não com virtudes. Mas não é bem assim, a gente vive com virtude, tem virtude, porque Jesus não anula o que é... A gente não anula o que já foi ensinado. Então, continua exercendo as virtudes, mas agora não é por um fim humano, é por um fim divino. Com um fim divino você obedece. Com um fim divino você tem paciência, tem pureza, todas as virtudes são exercidas, mas sem pensar em outra coisa, senão só a glória de Deus, só para Deus. E aí ele falou, né, se eu não comparecesse em ti, seria desonrado em ti, e farias pôr em dúvida as verdades que te manifestei. Então ele queria colocar ela no estado de sofrimento na presença do confessor. O confessor estava pedindo, implorando a Jesus que ele fizesse isso. E o permita é pela firmeza do confessor que não cessa de pedir-me que te faça sofrer. Se eu não comparecesse, seria desonrado em ti. E farias pôr em dúvida as verdades que te manifestei, tanto sobre minha vontade quanto sobre as virtudes. Que uma das virtudes era a obediência. Se diria, onde está a obediência da vítima, na qual deve ser transmutada até a mesma natureza na obediência dada? Ele dava obediência para ela sofrer. Vítima. Então, se ela não entrasse no estado de sofrimento, se Jesus não viesse nela, para ela, era Jesus nela que fazia ela entrar nesse estado de sofrimento. Não era nada humano, era divino. A vontade de Deus nela. E era em obediência à ordem do confessor. Que Jesus falou, que deu essa assim, a obediência exercida através dele, né? Ela obedecer ele. Então, quando ele falava, ela era obediente, acontecia o que ele pedia, o confessor. E se não acontecesse, ia ficar uma dúvida. Mas cadê essa obediência que Jesus falou? Que ela era vítima e que obedecia o sacerdote. Aí ele falou, portanto, tu queres desonrar-me e fazer crer que não sou eu quem te fala e quem trabalha em ti? Colocar por terra tudo que ele falou. Que ele é obediente. Aí ele falou, além disso, você deve saber que para te confiar a missão de minha vontade, se não te tirei a mancha original, como fiz com minha amada mãe, te tirei o incentivo da concupiscência e o germe da corrupção. Porque era conveniente ao decoro e à santidade da minha vontade que eu não tomasse posição em uma vontade de natureza corrompida. Teria sido como nuvens diante do sol do meu querer, e os conhecimentos dele, como raios, não teriam penetrado e tomado posse da tua alma. Os conhecimentos não tomam posse de uma alma que é impura, corrompida com a vontade humana. Então, acontece essa purificação, essa luz nos purifica para receber esse conhecimento. Então, a gente não quer mais pecar, a gente ordena a nossa vida, né? Então, usa as virtudes, mas é com um fim divino. Usa as virtudes para vencer os vícios. Acontece esse processo de purificação. De vencer os vícios com as virtudes, mas com um fim divino. Para viver na vontade divina, para receber esses conhecimentos. Agora, estando a minha vontade em ti, contigo está ligado todo o céu. A Virgem Santíssima, todos os santos e anjos, porque ela é a vida de cada um deles. A vontade divina é a vida de todos os santos e anjos e Nossa Senhora. Então você está ligado com eles, porque a vontade divina também é a sua vida. Só que você está na terra e eles estão no céu. Por isso, quando tu hesitas, ainda minimamente, ou ponderas se deve ou não aceitar, céu e terra sentem se sacudir desde seus fundamentos, porque uma criatura que tem a vontade divina, ela está hesitando, não querendo fazer a vontade divina. Acontece a mesma coisa com a gente. Céus e terra se sentem sacudir quando você fica pensando se vai fazer ou não a vontade divina. Se você pondera se deve ou não aceitar alguma coisa. Como ela não queria, ela estava ponderando se devia aceitar ou não.
tentando resistir ao que Deus queria. Porque essa vontade é vida, que é vida de todos e que por sua suma bondade, e que por sua suma bondade quer reinar em você como no céu, não tem seu pleno domínio nem justa honra. A vontade. Por isso, te recomendo que não chame mais a vida a teu querer, se queres que teu Jesus fique honrado em ti, e minha vontade fique com seu pleno domínio. Não queira da vida a sua vontade, de querer marcar a hora para sofrer, de querer sofrer na frente de um ou de outro, e a gente também é a mesma coisa. Não devido ao seu querer. Em nada, em nenhum ato. Não queira fazer com a sua própria vontade. É só com a de Deus. Aí ela falou, eu fiquei espantada ao ouvir o grande mal que faço, só ao refletir se devo ou não ceder ao que Jesus quer de mim. É a mesma coisa pra gente, a mesma coisa, não muda nada. É um grande mal só ficar refletindo se deve ou não ceder ao que Jesus quer de você. Você sabe exatamente o que ele quer e você fica, mas será que eu faço? Será que eu faço isso? E ficar refletindo, será que isso realmente é bom? Não estou falando da gente quando a gente não sabe o que Deus quer, né? Quando é ignorância. Mas é quando a gente sabe o que ele quer de nós. Ele já falou, já instruiu, a gente já entendeu, já tem a consciência. E você fica refletindo se deve ou não ceder o que Jesus quer de mim. Então, você ficar refletindo assim, né? Eu não sei se eu quero viver na vontade divina. Meu Pai eterno, isso é uma coisa que realmente abala céus e terra. Depois de ler o livro do céu, depois de entender isso, que o Jesus mais fala, todos nós somos criados para viver com a vontade divina. E você fica refletindo se deve ou não viver essa santidade depois que você já tem acesso ao livro do céu, já leu e já sabe, e você ficar refletindo se devo ou não viver essa santidade divina. Se devo ou não entender isso aqui, viver isso e ler esse livro. Depois de ouvir, por exemplo, se você já ouviu todas as palestras do Kairos e você no final ficar refletindo, não sei se quero viver isso. Meu Pai eterno. Se a gente ficar, o que Jesus quer da gente, o que ele mais quer da gente, que a gente vive com a vontade dele. Que a vontade dele seja conhecida. E você ficar refletindo, será que eu vivo isso? Ficar refletindo se cede ou não ao que Jesus quer, o que ele mais quer que você viva com a vontade dele. Já está mais do que claro, comprovado isso. E você ficar refletindo, será que eu vivo? Eu já ouvi, eu ficava assustadíssima, realmente. Uma pessoa falando assim uma vez, eu nunca esqueço. Ele falou assim, meu Deus, como é que ele falava? Eu não sei se... Não sei se eu quero... Não era assim, não sei se eu quero viver com a vontade divina, era assim... Eu acho que era nesse sentido, assim, eu não sei se eu quero viver na vontade divina, eu ficava abalada, eu não sabia o que falar. Mas como assim? Não existe isso, não tem como. Você pode até não querer, mas você só está respirando, você só está falando comigo porque a vontade divina está te sustentando. Então você está falando assim, não é lógica falar isso. Eu não quero viver com a vontade divina, acho que era isso que ele falava. Eu não sei se eu quero viver na vontade divina, mas você não tem outra opção. Você pode até, ou você vive com consciência, aceitando que ela é sua vida e só fazendo o que Deus quer, ou você vive como usurpador dela, ignorando ela, falando que ela tá te dando a vida, você tá vivo, seu coração tá batendo, você só tá falando isso comigo porque ela tá te dando a vida. Então você vai... Não é que você vai deixar de viver com a vontade divina, você vai viver com ela, mas você vai viver rejeitando ela, só usurpando os bens, só usurpando a vida, sendo um ladrão, um usurpador. Porque ela vai continuar te mantendo, então você só tá vivo porque ela te mantém. Então é um absurdo, dos maiores, assim, a pessoa falar isso. Quem já teve acesso ao livro do céu, como essa pessoa tinha, já tinha entendido muita coisa.
E aí, depois de ter entendido tanto, falar, eu não sei se eu quero viver com a vontade divina. Como assim? Ela é a sua vida. É como você falar assim, eu sei quem é minha mãe, quem me gerou no ventre, mas eu não quero saber dessa mãe. Mas ela te gerou. E ela te mantém, ela que paga suas contas. Então é a mesma coisa. Aí você fala assim, eu sei que ela é minha mãe, eu quero continuar recebendo eu quero continuar morando aqui na casa dela, usando tudo que tem aqui nessa casa, eu quero que ela continue me alimentando, pagando minhas contas, mas eu não quero saber dela. Eu só quero dinheiro. Eu só quero o que ela me proporciona. Eu só quero continuar usando a internet, comendo, dormindo, tomando banho, vestindo a roupa. Só quero que ela continue me investindo, me dando dinheiro para eu sair tudo, para eu me manter também, minhas coisinhas que eu gosto de comprar, mas eu não quero saber dela, não. Eu não amo minha mãe. Eu só quero o dinheiro dela. Eu não vivo sem ela, porque eu não tenho como viver sem ela, porque eu não tenho como me sustentar. Eu quero o dinheiro dela, mas eu não quero ela. Eu odeio a minha mãe. E, gente, a minha mãe foi falar isso. Porque a pessoa sabia. Claro que tinha eu tinha uma certa ignorância, né? Tinha esse entendimento todo. Mas eu falei, não existe isso, não. Tem que você ignorar essa informação agora, que a vontade divina é a nossa vida. A gente teve acesso a essa informação. A vontade divina é a nossa vida, ela que mantém tudo, o sol nascendo, a criação toda. Ela cria e conserva. E é um ato contínuo de criação de tudo. Então você virar e falar, eu não sei se eu quero viver com a vontade divina. Viver com essa frase, ó, viver com a vontade. Você só vive por causa dela. Ela te mantém vivo, então você não quer aceitar, não quer honrar, não quer corresponder, não quer fazer o que Deus quer que você faça em todos os seus atos. Mas falar que você vai viver com outra. De onde você vai tirar sua vida? De onde? Não existe outra fonte. Você quer outra fonte de vida? Não existe. Não tem. É Deus que é a fonte da vida. A vontade dele que é a fonte de tudo. Você pode até não aceitar isso, não querer viver isso, mas não vai deixar de ser verdade. Você vai viver só para... É o inferno, gente. É o inferno. A ausência de Deus. A pessoa não quer Deus. Não quer. Deus continua sendo o pai dela. Mas ela não quer. Não quer ele, não aceita ele. Não é a coisa mais horrível, abala céus e terra. Alguém falar isso? Então, espantar mesmo. Só ao refletir se devo ou não ceder ao que Jesus quer de mim, ainda que depois termino sempre com ceder. O que será se jamais seja não cedesse, se ela não fizesse a vontade de Deus? E sentia-me angustiada, temendo que pudesse acontecer isto, e meu amável Jesus, tendo compaixão de minha angústia, que me oprimia ao temer que nunca, ou seja, não fizesse sempre sua santíssima vontade. Por que ela ficava temendo assim? Porque ela sabia qual era a vontade de Deus, o valor da vontade de Deus. Então, quem sabe o valor da vontade de Deus realmente tem medo de fazer a própria vontade. É por causa do conhecimento que tem da vontade divina, de entender isso. Ela é a vida de tudo, eu só estou viva e respirando e falando porque ela está me mantendo viva. Ela é a fonte de tudo, de toda a criação, de todas as criaturas, de tudo que existe. Se eu falar que eu não quero honrar essa vontade divina, amar essa vontade divina que é você chutar, tipo assim, você é pior, mas é uma comparação, assim, é esse exemplo da mãe que eu dei. Que ela que te deu a vida, ela que você tem um quarto, ela te mantém, paga suas contas, te cuida de você. Imagina seu filho, você alimenta, você gerou ele no seu útero, né? Não é você que deu a vida, porque é Deus, mas você foi um instrumento de Deus para poder gerar ele, a vida humana dele. E ele virar e falar, eu não quero você, eu te odeio. Eu te odeio. Mas ele continua comendo sua comida.
E eu quis falar que não quer a vontade divina. Ainda mais depois de ler esse livro. De saber tudo isso, de ter essa informação. Aí ele falou: minha filha, coragem, não temas. Por isso te disse e te fiz ver como todo o céu está ligado a esta minha vontade que reina em ti, a fim de que jamais cedas a tua vontade. Então eu te dei a conhecer. O conhecimento faz a gente nunca querer ceder a nossa vontade, que a gente sabe o mal que ela é. Você sabe muito bem o que acontece quando você faz sua própria vontade, que você sai do plano de Deus, que você não ouve o que Deus fala. Você sabe muito bem, quando acontece isso muito com a gente, quando em relação a nossos pais aqui na Terra. A mãe fala, se você obedece a sua mãe, dá tudo certo, mas sai desse caminho de obediência à sua mãe. Você sabe o que acontece. Sua mãe só quer seu bem. Ela só pensa no bem, tudo que ela fala. E aí quando você não faz, não dá certo. Porque vontade divina e humana são as mais ferozes inimigos entre elas. E como a vontade divina é a mais forte, a mais santa, a mais imensa, convém que o inimigo, a vontade humana, esteja sob seus pés e sirva de escabelo à vontade divina. Porque quem deve viver meu querer não deve considerar-se como cidadão terrestre. Olha aqui. Quem deve viver na vontade divina não se considera como cidadão terrestre. Você está na terra, mas você não é um cidadão da terra. Você é um cidadão do céu. Se não deve ter-se em conta como cidadão do céu. E com justa razão, todos os bem-aventurados se sentem abalados, porque quem vive com sua mesma vontade pensa fazer sair em campo a vontade humana. Causa essa desordem. A mesma coisa de uma pessoa lá do céu, que está lá no céu, querer fazer a vontade humana e não querer obedecer a Deus. Imagina isso. No céu, alguém querer desobedecer a Deus. Abala tudo. Que foi o que aconteceu com o Lúcifer. Ele que fez isso. Ele que não aceitou o plano de Deus. E causou uma desordem. Abalou o céu. E foi expulso. Fica no céu quem não está em acordo com que tem a mesma vontade divina. Então você é um cidadão do céu. Se você quer colocar a vida na sua vontade, se ela quer sair em campo, causa desordem. Se a sua vontade humana quer sair em campo, depois que você já consagrou sua vontade à vontade de Deus, e fala para Deus todo dia: eu quero fazer sua vontade, vive com ela. Se você quiser fazer um dia sua vontade, é um estrago. E nunca entrou nas regiões celestes. A vontade humana não entra nas regiões celestes. Você é cidadão do céu, não da terra. Tu deve estar convencida que conviver de minha vontade, a vida da tua terminou, a vida da sua vontade terminou, só tem a minha vontade divina. Não tem mais razão de existir. Por isso te tenho dito tantas vezes que viver minha vontade é muito diverso. Para quem faz minha vontade, estes são livres de dar sua vontade e retomá-la, porque vivem como cidadãos terrestres. Mas para quem vive nela, está atado a um ponto eterno, corre junto com a minha, está circundado de força inexpugável. Por isso não temas e se atenta. Meu Deus, o negócio sumiu. Da condição dos bem-aventurados. Eu falei assim, é isso aqui, mas acho que não é não. Mas é isso, ele falou que quem vive na vontade divina está na mesma condição dos bem-aventurados por causa do conhecimento. Ele falou isso nesse trecho que eu estava procurando. Quem vive na vontade humana, quem é cidadão terrestre, que é o que ele explicou aqui, quem vive
Tu deve estar convencida de que conviver minha vontade, a tua vida terminou, nem tem mais razão de existir. Quem vive na vontade divina é muito diferente, é o que ele está falando aqui, é muito diverso para quem faz minha vontade. Não é a mesma coisa de viver com a vontade divina, não é igual fazer a vontade divina. Quem faz a vontade de Deus, ele não é um cidadão do céu. Não é um cidadão do céu que tá. Não é a mesma coisa de quem vive com a vontade divina. Tem uma diferença. Quem vive com a vontade divina só faz a vontade de Deus o tempo todo. Sua vontade não existe. Ela não tem vida, mas ela está sempre sacrificada à vontade de Deus. Quem faz a vontade divina está livre para fazer sua vontade humana quando quiser. Então ele ora faz a vontade de Deus, ora faz a vontade divina, ora faz a vontade humana. Estes são livres. Quem faz a vontade de Deus é livre de dar a sua vontade e retomá-la. Não entregou a vontade humana para Deus. Ela continua com ela e ora faz a de Deus, ora faz sua própria vontade. Isso é a vida de quem faz a vontade de Deus. A vontade humana está viva e age, e dá ordens, e decide, e ora faz a de Deus. E aí não é como cidadão do céu, porque o do céu nunca faz sua própria vontade. Por que ele não faz sua própria vontade, os do céu? Porque eles vêm, eles estão em contemplação dessa luz de Deus, desse conhecimento o tempo todo. Está claro para eles que que só Deus é lindo, maravilhoso, que Ele é o autor de tudo, a fonte de tudo, que só Ele eles ficam arrebatados com a vontade divina, com esse conhecimento de Deus, com Deus, apaixonados por Deus, arrebatados. E quem vive na terra e tem esse conhecimento e fica mergulhado nessa luz do livro do céu, vive do mesmo jeito, não quer dar vida à sua própria vontade. Porque sabe, gente, o que aconteceu com a minha irmã? Jesus falou para ela, Jesus falou para ela, larga a mão, fica só olhando para mim, larga a mão, deixa para lá. Não fica tão preocupada com a conversão do seu esposo, com a desordem que está acontecendo. Não, fica só olhando para mim. Aí ela foi e fez isso. Seguiu essa luz, né? Seguiu essa luz da vontade de Deus. Seguiu o que Deus falou. E o que ela viu ontem, o conhecimento o que ela viu ontem, o que ela contemplou ontem, a luz que ela contemplou ontem, eu tenho certeza absoluta que ela nunca vai querer fazer diversamente do que Jesus explicou. Ela viu claramente, nossa, eu tava olhando demais para ele tudo, e Jesus falou, não olhe, deixa comigo. Né? Jesus falou, deixa comigo, deixa, entrega, né? Tipo assim, larga o osso. E ela largou. Aí o que ela viu, ela falar, eu vou ficar, não sei se eu quero largar, né? Tipo assim, não sei, ficar indecisa. Não sei se eu vou ceder a Jesus e ficar só olhando para ele mergulhado nessa luz. Eu não sei, porque eu ainda estou indecisa. Eu acho que eu vou voltar para a minha vida antiga e ficar contemplando esse problema o tempo todo, olhando para esse problema. Acho que eu ainda não estou muito convencida, não. Acho que eu vou retomar a minha... e ficar olhando para o meu esposo e preocupada com ele. Eu vou cuidar disso, porque... gente, nunca que ela vai fazer isso. Depois do que ela viu, do que ela viveu, do que ela contemplou. Como é maravilhosa a vontade divina, do jeito que Deus quer e não do jeito que a gente quer. Ela nunca vai querer voltar atrás. Nunca. Nunca, 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 nunca. Então é isso, é a gente ficar mergulhado nessa luz e ver o que acontece. Ficar assistindo, que quando Deus faz é incrível. Como é felicidade, como é paz a vida. Então, você não quer. Aí você vive só com a vontade de você tem medo, você tem repugnância de fazer a sua própria vontade. Você fica com medo. Não quero usar minha vontade, só quero a de Deus. Então, porque vivem como cidadãos terrestres, quem faz a vontade de Deus. Mas para quem vive nela, na vontade divina, está atado a um ponto eterno,
corre junto com a minha, está circundado de força inexpugável, por isso não temas e seja atenta. Eu vou achar, sim, eu vou achar o livro. O trecho. Que fala que ele fala isso. Ó, a alma que faz a vontade de Deus, nela põe em movimento as alegrias e as bem-aventuranças divinas, nas quais ficam arrebatados os bem-aventurados, tá vendo? Os bem-aventurados ficam arrebatados com a vontade divina. Quem vive na vontade divina aqui na Terra é a mesma coisa. Minha filha, como é bela! Sentia-me imersa no santo querer, meu doce Jesus atraindo-me a ele, me estreitava muito forte entre seus braços e depois me disse: minha filha, como é belo o meu repouso na alma que tem por vida o meu querer, e que faz em tudo e por tudo operar e amar a minha vontade nela. Saiba que enquanto a alma respira, bate, obra, trabalha, e tudo que nela se desenvolve, estando como centro de vida, minha vontade nela, então tudo que você faz é para a vontade de Deus, não é mais sua vontade, é a vontade de Deus. Tudo é minha vontade que respira nela, que palpita, que dá movimento à obra, à circulação do sangue, a tudo. Agora, sendo esta vontade a mesma que tem as três divinas pessoas, acontece que sentem nelas o respiro da alma, seu batimento, seu movimento. E como nossa vontade, cada vez que se decide a fazer um ato, faz sair de nós novas alegrias, novas beatitudes, nova felicidade, que harmonizando tudo isto entre as divinas pessoas formam mares imensos de nova felicidade, que envolvendo todos os bem-aventurados ficam arrebatados nestas alegrias e são sacudidos por este arrebatamento, quando nossa vontade quer formar outros atos de vontade para nos fazer mais felizes e nos fazer por fora outras beatitudes. E enquanto ficam comovidos, ficam mais fortemente arrebatados em nossas imensuráveis bem-aventuranças. É a mesma coisa, a gente contempla o que Deus faz e fica assim arrebatado, assim. Eu fiquei numa situação aqui, quando a minha irmã contou, que eu fiquei assim, meu Deus, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu fiquei eufórica de alegria por ver o que Deus fez, por ver o que Deus fez. Eu fiquei arrebatada numa luz, assim, e foi tão incrível que ela contando, e eu via a cena toda, e ficava arrebatada, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, uma felicidade que não tem explicação, de euforia. Eu fiquei eufórica. Eu não me aguentava de tanta felicidade quando eu vi o que Deus fez. Então, os bem-aventurados ficam assim o tempo todo vendo as obras de Deus, vendo o que Deus faz, o que Ele decide e o que gera da decisão dEle. E fica arrebatado, a gente fica do mesmo jeito. Você fica assim, uau, que incrível que o Senhor fez. Aí você contempla o que Deus já fez, em toda a história. A gente vê a vida de Jesus, de Maria, de Luísa, os atos da redenção. Toda a vida de Jesus fica, uau, incrível. Tudo é obra da divina vontade. O nascimento de Jesus fica arrebatado, vendo. Aí a gente tem o livro da Val Torta, aí você fica vendo, arrebatado nessa luz, vendo Jesus. Meu Deus, incrível. Aí, é a mesma coisa agora. A gente fica arrebatado, enxergando, olhando para os acontecimentos e vendo a ação de Deus nos acontecimentos e ficamos arrebatados, envolvidos nessa luz. E a gente não quer olhar para outra coisa, não quer fazer a nossa vontade, não quer fazer do nosso jeito. Porque do jeito que Deus faz é incrível. Então, agora a alma que faz viver nossa vontade nela chega a tanto que ao fazê-la operar nos dá a ocasião de fazer-nos pôr em movimento nossas bem-aventuranças, as harmonias, as infinitas alegrias de nosso amor, nos faz por fora novas belezas nossas. Nossa vontade obrante na criatura nos é tão agradável, tão terna, tão amável, nos faz novas surpresas, põe em movimento nossas coisas para nos dar a correspondência de nossa glória, de nosso amor, de nossas felicidades. E tudo isso por meio da criatura que nela deu lugar para viver a nossa vontade. Como não há mais de parto do nosso querer, que Deus continua fazendo obras através da sua humanidade, a sua.
Assim como ele fez com a humanidade de Jesus, de Maria, de Luísa, ele faz nos filhos da divina vontade. É ele agindo, ele fazendo mais coisas, ele vivendo. Muito mais, pois a tal criatura nossa vontade nos faz amável, graciosa, bela, de tal modo que em nenhuma outra encontramos suas prerrogativas. É um trabalho feito por nossa vontade, com tal maestria que faz encantar todo o céu, e faz a alma amável a todos, e muito mais a Trindade Sacrossanta. Mas é isso, era isso que Jesus estava explicando. Faz a vontade dele, vive na condição dos bem-aventurados, né? É isso, aí continua aqui o volume 36, né? Depois disso, me sentia pensativa por estes benditos escritos e pela insistência de meu amado Jesus. O que aconteceu aqui? Ficou todo. E pela insistência do meu amado Jesus, que continue. Jesus, ao querer que continue escrevendo, e além disso, depois de tantos sacrifícios, onde é que eles vão parar? E meu amado Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: Minha filha, não se preocupe, eu serei vigilante e guardião, porque me custam minha vontade, a qual entra nestes escritos como vida primária. A vida primária destes escritos é a vontade de Deus. Ele está falando da vontade dele nesses escritos. É a coisa mais importante. Poderia chamar-lhes testamento de amor que faz minha vontade às criaturas. A herança. Testamento de amor que faz minha vontade às criaturas. É tipo assim, o bem mais precioso que Deus deu à humanidade, esse livro. O bem mais precioso, tipo assim, a herança que ele deixou, a herança que um pai dá para o filho, que o pai dá tudo para o filho. Ele deu tudo. Esse livro é tudo. O conhecimento dele, o conhecimento da vontade dele é o que faz a gente voltar para a santidade, não a santidade de Adão, é mais que viver a santidade que Adão viveu. Ter esse conhecimento é viver, ter uma santidade que é mais do que a que Adão viveu, porque Adão não tinha Jesus dentro dele igual a gente tem. É retornar ao plano original, mas é muito grande. Então, é esse conhecimento que faz isso. A gente retorna ao Éden. Mas o Éden não é terreno. Jesus fala isso no livro do Sai, falou no Kairos. Éden terreno e Éden divino. É mais do que o Éden, gente, é mais do que o Éden. Então, esse conhecimento é tão precioso, é o bem mais precioso que Deus poderia deixar. Ele não teria outra coisa maior para dar do que dar esse livro, esse conhecimento para a gente. É retornar ao Éden divino. Não é o Éden do Adão e Eva era terreno. Jesus fala isso no livro do céu, está aqui. Era terreno. O Éden que a gente vive é divino. O Éden, aí ele explica a diferença entre o Éden terreno e o Éden divino. O Éden terreno é... Ai, Jesus, eu vou ter que ler, senão não vou conseguir falar agora se eu falo. Éden terreno. Vou colocar Éden divino. Éden divino. Vou colocar qual era o trecho, meu Deus? Que ele explicou do Éden terreno e do Éden divino. Eu lembro que você explicou no trecho da...
Andresa? Explica que no Éden terreno, ele explica a diferença entre Éden terreno e o Éden divino. Então, quem vive na vontade divina é o Éden divino. É mais que procurar no celular, que é mais fácil, parece o buscador do celular é mais interessante. Procura mais rápido as palavras. Quando procura, eu vou terminar aqui. Poderia chamar-lhes testamento de amor que faz minha vontade às criaturas. A vontade divina, ela se torna auto-outorgadora e as chama a viver em sua herança. Ela se chama auto-outorgadora e as chama a viver em sua herança, mas com modos tão suplicantes, atraentes, amorosos, que só os corações de pedra não se moverão à compaixão e não sentirão a necessidade de receber um bem tão grande. A vontade divina, ela quer te outorgar, te dar, colocar como herdeira de tudo que ela tem. A chama a viver em sua herança. É um pai que fala, vem filho, tomar posse do que é seu, eu fiz tudo para você. Você é meu filho. Não viva mais como escravo, como servo, você é meu filho. Toma posse da sua herança com modos suplicantes, atraentes, amorosos, que só os corações de pedra não se moverão à compaixão e não sentirão a necessidade de receber um bem tão grande. Ela se torna auto-outorgadora e a chama a viver em sua herança. Convida. Isso é um convite para a gente retornar ao Éden. Mas não é o Éden terreno, é o Éden divino. Eu achei aqui Éden terreno. Não, isso aqui não, Senhor, me ajuda. Não, peraí. Éden terrestre. Terrestre. Então estes escritos estão cheios de vidas divinas, as quais não se podem destruir. E se alguém quiser tentar destruir essas vidas divinas, lhe sucederia como aquele que quisesse destruir o céu, o qual ofendido lhe cairia em cima por toda parte e o aniquilaria sobre sua abóbada azul. Aqui achei.
É o trecho 12:89. Tu és minha filha primogênita da minha vontade. Deixa eu abrir ele aqui. O divino querer é o Éden da alma. Tu és a minha filha primogênita, a filha primogênita da minha vontade. Como te amo e como és preciosa aos meus olhos. Ter-te-ei tão guardada que, se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Se no Éden terrestre o matrimônio foi humano entre os primeiros pais, e a eles dei a gozar as mais belas delícias da terra, e de mim gozavam intervalos, as delícias do céu, né? Deus, as delícias do céu. No Éden divino, então no Éden terrestre, o matrimônio foi entre dois seres humanos, duas criaturas. E Eva. Deus deu a eles o gozo das delícias da terra, o jardim do Éden, a terra. E das delícias do céu, que é Deus, eles gozavam a intervalos. Então Deus passeava à tarde com Adão. Isso significa Deus estava com Adão em certos momentos. Ele gozava de Deus em intervalos. Isso não é Éden terrestre. Delícias da terra e as delícias do céu a intervalos. Agora, no Éden divino, a união é divina. O casamento não é mais entre dois seres humanos. É um casamento divino. A união é divina. É a união de Deus e a alma, do humano com o divino. É um matrimônio divino entre você e Deus. Te farei gozar as mais belas delícias celestiais. Então não tem terra, não é delícias da terra, não é gozo das coisas da terra. Esquece a terra fica para trás. É as delícias do céu. E de mim gozarás quanto quiseres. E é o que é a palestra que eu estou lendo do Anderson, que estou fazendo a meditação da palestra do Anderson. Comunicação contínua com Deus. É a comunicação com Deus contínua. E de mim gozarás quanto quiseres. E mais, serei tua vida e dividiremos juntos os contentamentos, as alegrias, as doçuras e, se for necessário, também as penas. Então, é você e Deus o tempo todo fazendo tudo juntos, vivendo tudo juntos. É um casamento entre a alma e Deus. No Éden terrestre teve acesso o inimigo e foi cometido o primeiro pecado. No Éden divino está fechada a entrada ao demônio, às paixões, às fraquezas. Antes o demônio não quer entrar, sabendo que meu querer o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E só ao sentir sua sensação foge e dará início aos primeiros atos em modo divino, os quais são imensos, eternos e infinitos, que abraçam tudo e a todos. O inimigo não quer nem saber, porque tudo que acontece, a gente vê só Deus, você não vê ele. Então, tudo que acontece é para a glória de Deus. Se tem um sofrimento, você só vê Deus, você não vê mais o inimigo. Não é, então, ele não tem o que fazer com você, porque tudo você vai usar para dar glória para Deus. Então, ele fica queimado. Ele não quer, porque ele fica humilhado. Porque se acontece alguma coisa, você fala, glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Você vê o propósito divino em tudo. Então ele fica queimado. Tem muito mais coisa para falar. Muito mais coisa desse trecho, do que foi falado no Kairos, né, na palestra do Anderson. Eu anotei aqui as luzes que surgiram lá no momento que o Anderson estava conversando com a Aline, né? Sobre essa parte aqui, principalmente sobre essa parte aqui, esse parágrafo 4, né? Eu vou retomar essa meditação em outro vídeo para falar só sobre esse último parágrafo 4 e sobre o que foi falado na palestra.
estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.